Olá, tudo bem? O nosso encontro de hoje não poderia tratar de outro tema que não os direitos sucessórios do companheiro. Isso porque está em julgamento no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário número 878694, que trata justamente de suposta inconstitucionalidade do disposto no artigo 1790 do Código Civil. Esse recurso extraordinário está sobre a relatoria do ministro Barroso e é um recurso repetitivo que tem, portanto, um efeito vinculante a todos os demais casos que tratam sobre essa matéria no Brasil, em razão do disposto nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. O Código Civil, elaborado aí pelo filósofo Miguel Reale, pelo jurista Miguel Reale, tratou de forma diferente o Instituto do Casamento e da União Estável. E no que diz respeito ao direito sucessório, posso destacar as principais distinções. O cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, o cônjuge sobrevivente concorre com descendentes, o cônjuge sobrevivente concorre com ascendentes, porém o cônjuge sobrevivente não concorre com colaterais. Por outro lado, o companheiro sobrevivente não é herdeiro necessário, o companheiro sobrevivente concorre com descendente, concorre com ascendente e concorre também com colateral. E nesse recurso, o recorrente pretende justamente que o artigo 1790 seja considerado inconstitucional para que os direitos do companheiro sejam equiparados ao direito sucessório do cônjuge. Com todo respeito ao voto do relator já apresentado, espero que o Supremo Tribunal Federal não conclua por tal entendimento. Houve o pedido de vista pelo ministro Dias Toffoli. Isso porque entendo que a melhor interpretação é no sentido realmente de se manter as diferenças entre esses dois institutos. Brevemente vou explicar as minhas razões. Como eu já disse aqui em outros encontros, o casamento ele é um instituto em que há uma forte interferência do Estado, principalmente no que diz respeito à autonomia da vontade das partes, a vontade em se casar. Não há quase nenhum tipo de processo em que as partes elas suscitem ali que elas estavam se casando e que não era bem aquilo que elas queriam. As hipóteses que permitem uma anulação e uma nulidade são claras na lei. O que não acontece na união estável. Nós temos inúmeros, milhares de processos em que uma parte diz que se relacionava com a outra por meio de uma união estável, enquanto a outra diz que não, que era um simples namoro sério. Então, o juiz, primeiramente, tem que resolver essa controvérsia, esse conflito. Houve ou não uma união estável? Veja, não há esse tipo de discussão em casamento. E não há por quê? Porque há um mecanismo que é a habilitação, que é a celebração perante testemunhas que afastam dúvidas sobre a realização e sobre a existência daquele casamento. União estável é um relacionamento informal. Além disso, não há dúvida nenhuma também acerca da data do início do casamento. A certidão de casamento traz essa data. Então, o regime de bens, por exemplo, passa a valer a partir daquela data. Na união estável isso não existe. Por ser um relacionamento informal, nem mesmo o próprio casal às vezes sabe quando aquele relacionamento se iniciou. E aí, quando há divergência e conflitos divergentes em relação à divisão patrimonial, há também um conflito em relação à data do início daquela união estável. Vejam, são dois institutos diferentes. A Constituição Federal assegura ao brasileiro a autonomia de decidir sobre o seu planejamento familiar. E também assegura que o Estado deve intervir muito pouco nas famílias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela pessoa que quer se casar, ela tem essa liberdade. E por outro lado, se ela não quer se casar e quer apenas viver em união estável ou quer apenas namorar, ela tem de ter essa liberdade. Esse é o regime democrático assegurado na nossa Constituição Federal. A partir do momento que caso o Supremo Tribunal Federal venha igualar os direitos sucessórios da união estável com o casamento, ele estará retirando do brasileiro o direito de não se casar e apenas viver em união estável. Por quê?
mesmo que o brasileiro não queira se casar, a partir do momento que ele passa a ter um relacionamento com outra pessoa, é possível que o judiciário venha interferir na autonomia da vontade daquele casal, é claro, quando houver um conflito entre eles ou quando um deles falecer, e que o Estado, por meio do judiciário, diga, olha, vocês não se casaram, mas vocês terão os mesmos direitos e deveres que o casamento na hipótese de uma sucessão. Com todo respeito, eu acho que essa não é a melhor solução, não é a solução mais adequada e não é a solução que se espera, né, de uma interpretação do texto constitucional. Não há nenhum óbice no Brasil para as pessoas que querem se casar. Então, se nós tivermos o casal ali, duas pessoas, inclusive hoje, né, desde da resolução 175 do CNJ, que é questionada a sua constitucionalidade, no entanto, tem uma validade aí, as pessoas do mesmo sexo também elas podem se casar, se quiser. Então, quer dizer, se há essa livre possibilidade de casamento, não há por que, por uma via transversa, eu igualar os efeitos sucessórios da união estável ao casamento. Mas esse é o meu posicionamento, não sei o que vocês pensam sobre isso, gostaria que vocês se manifestassem nesse sentido e vamos aguardar o resultado final do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a competência constitucional de dar a última palavra sobre esse tema. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.